Louvado seja o nome do Senhor. Vamos novamente ler a palavra de Deus aqui na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando Paulo diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Hoje é, segundo a tradição cristã, um domingo em que nós celebramos a Páscoa. A Páscoa, ela marca o fim da Semana Santa, que tem o seu dia específico na Sexta-feira Santa, quando nós fazemos uma reflexão sobre a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo em prol da humanidade. E o domingo de Páscoa é uma celebração da sua ressurreição. Isso é muito importante nós termos em mente, porque Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas quando nós lemos esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, em especial a parte B do versículo 7, Paulo faz uma afirmação que nos faz refletir sobre o real significado da Páscoa. Quando ele diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele deixa bem claro que todos os acontecimentos referentes à Páscoa, que está descrito lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, a partir do versículo 1, prefiguravam a obra de Cristo. É aquilo que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Lucas, né? Lucas escreveu as palavras de Jesus e diz que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam a respeito de quem era Jesus. Ou seja, os escritos do Antigo Testamento são sombras de uma realidade. É o que na teologia nós chamamos de tipo e antítipo. Ou seja, uma sombra no Antigo Testamento traz uma verdade absoluta, uma realidade no Novo Testamento. E nós não podemos falar de Páscoa sem entender esta verdade que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, a parte B, de que Cristo é a nossa Páscoa e que ele foi sacrificado, ou seja, ele derramou a sua vida em nosso favor. Amém? E nesse dia em que todos falamos de Páscoa, eu gostaria de fazer uma interpretação tipológica do capítulo 12 do livro do Êxodo, a partir do versículo 1 até o versículo 13, em que nós vamos fazer uma reflexão quando nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, nós vamos ver algumas verdades que tinham uma aplicação para a história de Israel, mas que tinham uma verdade absoluta para as nossas vidas. A primeira reflexão que nós
faremos, está no versículo 1 e versículo 2, do livro do Êxodo, no capítulo 12 do livro do Êxodo, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este será o primeiro dos meses do ano. Se a gente olhar, ler assim por cima, o princípio dos meses, o primeiro dos meses dos anos, o que será que isso representa? Ficou bem claro para o povo de Israel que a Páscoa representava para eles o início de tudo, um novo começo. Representava para eles uma nova vida, ou seja, o fim da escravidão e o ressurgimento e o surgimento da nação de Israel como a nação santa. Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu fazer dele uma nação, e essa nação fazia parte do plano da redenção. Ou seja, Deus, através dos descendentes de Abraão, enviaria aquele que resgataria, ou seja, que traria a libertação para todo aquele que crê. Então, a Páscoa para Israel mostrava esse recomeço, ou seja, esse início de uma vida de liberdade, o fim da opressão da escravidão do Egito, o fim do poder de Faraó, o fim do sofrimento, o fim de uma vida de escravidão. Isso tem um sentido para a nossa vida. Quando nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, quando nós confiamos que Jesus Cristo foi sacrificado por nossos pecados, nós encontramos também a libertação do poder do pecado. O Egito para nós é uma figura do mundo de pecado. O pecado que outrora nos escravizava. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos 6 e 23 que o salário do pecado é a morte. Então nós vivíamos como escravos do pecado, debaixo de condenação e com medo da morte. Éramos, por natureza, filhos da ira. Eu gostaria que você deixasse o texto aí de Êxodo, marcasse, e abrisse comigo a palavra de Deus na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, que vai retratar como era a nossa vida de escravidão antes de nós termos um encontro libertador com Cristo. Então ele diz assim, a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: E vos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando vós, ou seja, enquanto nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja,
Antes de nós compreendermos que Cristo foi sacrificado por nossos pecados, de nós entendermos que Jesus morreu ali na cruz para nos pôr em uma nova vida, a uma vida de liberdade, antes de nós compreendermos que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós éramos servos do pecado. E como servos do pecado, vivíamos uma vida de medo, uma vida de opressão, uma vida de desesperança. E a vida de pecado nos arrastava, nos oprimia e dava legalidade para que o príncipe deste mundo agisse na nossa vida. Mas um dia nós ouvimos falar que Cristo morreu para nos dar liberdade. Um dia nós ouvimos falar que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. E fomos convencidos pelo Espírito Santo. E enxergamos quem nós éramos e como estava a nossa vida. E entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador. E fomos chamados a uma nova vida, a uma vida de liberdade. Assim como a Páscoa para Israel é um memorial de libertação, é um memorial que expressa o fim da opressão e da escravidão do Egito. Para nós, todas as vezes que nós falarmos em Páscoa, nós devemos lembrar que Cristo foi sacrificado para livrar a nossa vida da opressão do pecado, do medo da morte, do poder do diabo, e pôr a nossa vida em liberdade. Isso nos faz lembrar um texto do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que é um texto bastante citado, e muitas das vezes nós não damos um entendimento correto para esse versículo, e diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8,36 diz assim: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, todas as vezes que você pensar na Páscoa, você tem que lembrar que outrora você era escravo, outrora você vivia sob a opressão do príncipe deste mundo, que você vivia conforme o rito deste mundo perdido, mas Cristo foi sacrificado para que você pudesse viver uma nova vida, uma vida de liberdade. Então essa é a primeira reflexão que nós devemos fazer a respeito da Páscoa. Cristo morreu para mudar a nossa história. Cristo morreu para nos pôr em uma nova vida, uma vida de liberdade. Outrora nós éramos servos do pecado, mas agora não. Nós somos servos da justiça. O pecado, ele não pode reinar mais em nosso corpo, porque agora nós pertencemos a outro Senhor. Então Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Uma segunda reflexão nós podemos fazer a partir do versículo 4 até o versículo 7 do capítulo 12 de Êxodo. Nós faremos algumas reflexões. Aqui, do versículo 4 ao versículo 7 diz assim: no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomando o sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Agora vamos para o versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Uma segunda reflexão que nós temos que fazer é sobre o preço da redenção. Para que o sangue daquele cordeiro sem mácula, era um cordeiro perfeito, todos deveriam participar. Aqui a gente vê a importância da família e a individualidade da salvação. A gente enxerga também a responsabilidade. O culto em Israel ainda não havia sido instituído, mas de certa forma cada líder de família, ele exercia uma certa função sacerdotal, uma certa responsabilidade sobre a sua casa. E nesse momento em que nós estamos todos reunidos como família, é o nosso dever fazer com que a nossa casa reflita sobre o real valor do sacrifício de Cristo. A Páscoa deveria ser feita com muito zelo, muito cuidado, e conforme havia sido instruído por Deus. Eles deveriam pegar um cordeiro, esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mancha, deveria ser um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Nós sabemos que esse cordeiro sem mácula, esse cordeiro sem mancha, esse cordeiro que foi sacrificado à tarde, ele aponta para a obra perfeita que Cristo realizou. Quando nós olhamos na palavra de Deus, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Então, quando nós pensarmos na Páscoa, nós temos que lembrar da nossa responsabilidade enquanto família, da nossa decisão pessoal, de entender que para que nós pudéssemos ser salvos, foi pago um alto preço. Cristo foi moído pelas nossas iniquidades. Deus proveu o preço da redenção. Não foi com prata, não foi com ouro
que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Se hoje nós temos direito a uma vida de liberdade, se hoje nós fomos postos em liberdade, é porque Deus nos amou e enviou o preço do resgate. O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que foi sacrificado, o Cordeiro que teve o seu sangue vertido, o sangue que liberta a nossa vida do poder da morte, o sangue que nos trouxe vida, o sangue que nos reconciliou com Deus, o sangue que nos libertou do pecado, é o sangue de Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz, não foi prata, não foi ouro. Então, aquilo que Deus estava mostrando, o Cordeiro inocente, o Cordeiro sem mancha, apontava para a obra perfeita que Cristo faria em nosso favor. Por isso Paulo diz, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O efeito desse sangue, assim como lá em Israel, quando eles passaram o sangue daquele animal nas vergas da porta, nos umbrais da janela, quando o anjo da morte passava, aquele sangue guardava aquela família da ação do anjo da morte. A palavra Páscoa significa Pessá. Onde estava a marca do sangue, o anjo da morte passava por cima. Assim na nossa vida, quando nós realmente entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, a morte também não tem mais poder sobre a nossa vida. O anjo da morte ele tem que passar por cima do cristão, porque assim como Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, aquele que está em Cristo não morre mais. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Hoje nós temos esperança, hoje nós temos esperança da ressurreição, conforme Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então a primeira reflexão é que nós fomos colocados, nós fomos postos a uma nova vida, a uma vida de liberdade. A segunda reflexão é que através da redenção do sangue do Cordeiro Imaculado, do sangue de Cristo, nós fomos postos agora em uma vida que não tem mais que ter o temor, o medo da morte. Agora nós temos uma vida de esperança, uma vida livre do poder do pecado. Se antes vivíamos com medo da condenação, o sangue de Jesus nos livrou desse medo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo aniquilou o império das trevas. O sangue de Jesus trouxe para nós uma viva esperança. Então, assim como Cristo venceu a morte, nós vencemos também a morte através da nossa fé nele. O anjo da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas, quando nós continuamos a olhar ainda esse texto da Páscoa, também ela nos faz refletir. Versículo 8, versículo 9 diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura,
e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Versículo 8 a 9. O que nós podemos refletir sobre esses versículos? Primeiro, a carne assada, ela prefigura o sofrimento de Cristo. Cristo é a nossa propiciação. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Cristo lá no Calvário diz: Deus meu, por que me desamparastes? Isto foi a oferta de Deus pelos nossos pecados. Então nós temos que entender o valor do sacrifício de Cristo. Outro ponto que nós observamos aqui no versículo 8 é que eles deveriam participar com pães asmos. Os pães asmos representam o pão sem fermento. Ou seja, que nós fomos chamados também para uma vida de santidade. E também nós devemos lembrar, eles deveriam participar também com ervas amargosas. Ou seja, jamais nós podemos esquecer de onde Deus nos tirou. O salmista, lá no Salmo 103, ele fala que nós não devemos esquecer os benefícios de Deus. Deus não levou em conta o nosso passado. Deus nos tirou da vida de pecado e nos transportou para uma vida de liberdade. E nós não podemos esquecer. A nossa vida era uma vida amargosa, era uma vida de sofrimento, mas o Senhor nos trouxe a uma nova vida com Deus. Outra reflexão que a gente faz no versículo 9 e 10 é uma vida de obediência. Eles tinham que seguir exatamente aquilo que havia sido determinado. Ele diz assim: ó, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés com a fessura, e nada deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Ou seja, tudo o que foi determinado, eles deveriam fazer. A aplicação para a nossa vida é o seguinte: Deus nos chamou para andarmos conforme a sua palavra e termos uma vida de obediência. Obedecer é o melhor do que sacrificar. E um outro ponto, uma última reflexão que nós faremos aqui no versículo 11, diz assim: assim pois o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Qual o sentido disso? Lombo cingido, sapato no pé e cajado na mão. Lombo cingido é uma expressão que indica, lá em Israel eles usavam vestes longas, e quando eles tinham que andar depressa, eles tinham que amarrar as vestes na cintura para poder caminhar. Sapato no pé e cajado na mão. O que isso tem a ver conosco? Nós, quando compreendemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós compreendemos que somos peregrinos e passageiros nessa terra. Então nós temos que estar sempre pronto para partir, para ir embora. Deus nos chamou e mostrou uma Canaã, não uma Canaã terrestre. O verdadeiro cristão, ele busca, ele pensa nas coisas que são de cima. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos, sempre que falar de Páscoa, ter em nossa memória o que representa verdadeiramente a Páscoa. Por que Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa? Que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo foi sacrificado por nós. Quando nós compreendemos que Cristo foi sacrificado por nós, isso traz à nossa memória que fomos chamados para uma nova vida, uma vida de liberdade, uma vida em Cristo,
um rompimento com o mundo, um rompimento com o pecado. Quando nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós compreendemos que foi pago um alto preço. Ele é o Cordeiro Imaculado. Não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos comprados, mas foi com o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Quando nós compreendemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós entendemos que Ele é a propiciação, Ele foi a oferta de Deus, Ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida. Isso nos traz a consciência de que assim como Cristo morreu por nossos pecados, nós devemos morrer para o pecado. Os pães asmos, a nossa vida também tem que ser uma vida, um pão asmo, ou seja, sem fermento do pecado. E a nossa vida tem que ser uma vida de obediência à palavra de Deus e uma vida preparada. Todo cristão deve ter também o seu lombo cingido, o seu sapato no pé e o seu cajado na mão, ou seja, pronto para partir. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esse culto. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor venha visitar cada coração. Eu peço que o Senhor venha tocar, Senhor, nas vidas e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa trazer um entendimento em cada coração do alto preço que foi pago para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter esperança, para que nós pudéssemos andar em santificação, para que a nossa vida, Senhor, tivesse um novo alvo. O nosso novo alvo, Senhor, não é nada nessa vida, mas é a Canaã celeste. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa. Ó Senhor, visita os corações e toque, Senhor, nas vidas e transforma, Pai, pelo poder transformador da tua palavra. Te louvamos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e juntos vamos dizer amém. Está encerrado.